Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 26 de março de 2024, são 8 horas da manhã. O que você vê na tela é a tentativa de fuga de Jair Bolsonaro. Mas o noticiário desta terça-feira, dia 26 de março de 2024, traz componentes surpreendentes nessa trama, mostrando que Bolsonaro foi muito mais longe do que se esperava. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. Essa incursão de Bolsonaro nessa embaixada, você vai ver rapidamente aqui um passo a passo de como foi que tudo aconteceu. Aí você vê a chegada do Bolsonaro sendo recebido pelo embaixador húngaro, não é? Aqui o local onde fica a embaixada, e o local onde fica essa embaixada da Hungria é surpreendente e serve como elemento de prova contra as intenções de fuga de Bolsonaro. Você já vai entender. Então vamos lá. No dia 12/2 de 2024, segunda-feira à noite, o Bolsonaro chega à embaixada da Hungria em um carro preto e entra pelo portão da frente. Ele é recebido na embaixada, ele sai do veículo junto a dois homens que seriam seus seguranças e é recebido por Miklos Almai, o embaixador da Hungria no Brasil. Depois de conversar brevemente, os quatro homens entram em elevador já no interior da embaixada. A roupa de cama e água. Nas 2 horas seguintes, funcionários da embaixada fizeram várias viagens em direção a uma área de hóspedes do prédio, onde havia 2 apartamentos, levando itens para a estadia do presidente. Veja, não estamos nem ainda perguntando por que é que o Bolsonaro já chegou lá com a intenção de ficar. Veja que o staff da embaixada está levando travesseiro, colcha, pijama, né, tudo do Bolsonaro. Depois outros itens, água mineral, por exemplo, isso sob supervisão do embaixador. O vai e vem parou por volta das 23h40. Veja só. Na terça, na manhã seguinte, dia 13, terça-feira, após as 8 horas da manhã, 2 homens do staff da embaixada se aproximam da entrada da área de hóspedes. Um deles leva a cafeteira para a área de hóspedes onde Bolsonaro estaria hospedado. Provavelmente eles não tomam café lá. Passeio, pizza e visita. No início da noite segunda, Bolsonaro sai da área de hóspedes e passeia com um de seus acompanhantes, que parece ser um dos seus seguranças. Bolsonaro vai à área de estacionamento, retorna para a parte coberta. Depois um guarda voltou para a área de hóspedes com o que parecia ser uma pizza. Na verdade, tem uma simbologia muito grande isso, né? Às 20h38, esse mesmo guarda seria visto carregando uma sacola, acompanhado de outro homem. O homem saiu 38 minutos depois, carregando o que parecia ser uma sacola. Na quarta-feira, dia 13, os funcionários da embaixada são contatados para ficarem em casa. No mesmo dia, às 16h14, Bolsonaro e seus supostos seguranças saem da área de hóspedes carregando 2 mochilas e se dirigem diretamente para o carro. O embaixador segue atrás para o próximo carro, observa a partida do presidente e a cena em despedida. Bom, o titular, quem manda nessa embaixada é esse homem que você vê aí, o Viktor Orbán, que está há muito tempo, desde 2010, há 14 anos ele governa a Hungria, não é? É um dos autocratas do leste europeu que, na verdade, se perpetua no poder, não é? E ele se tornou uma inspiração para a ultradireita. Ele vem acumulando poderes por meio de uma guinada autoritária que começou no judiciário e no legislativo.
avançou para a imprensa e chegou às escolas. Em pouco mais de uma década, Orbán trocou centenas de juízes das cortes húngaras por aliados, alterou a lei eleitoral para beneficiar seu partido, transformou centenas de jornais independentes em máquina de propaganda do Estado e chegou a reprimir livros didáticos de história com conteúdo considerado xenofóbico. O primeiro-ministro húngaro foi um dos poucos líderes europeus presentes na posse de Bolsonaro em 2019. Poucos meses depois, em abril, Eduardo Bolsonaro foi a Budapeste, quando o filho do presidente estava à frente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara. Bolsonaro retribuiu a visita em 2020, mas teve de suspender os planos por conta da pandemia. O presidente brasileiro não é o único a fazer acenos ao polêmico primeiro-ministro, e o avanço do autoritarismo na Hungria fez de Orbán inspiração para a ultradireita. Então você viu aí quem é que está abrigando o Bolsonaro. Os bolsonaristas, minha amiga, meu amigo, tiveram outros tipos de relação com esse Viktor Orbán. Eles tentaram comprar um instrumento de espionagem que é usado pelo Orbán como uma tática para desmoralizar os seus adversários, que é justamente o que está acontecendo no Brasil. O Bolsonaro ele usa uma tática já há muitos anos de difamar passo a passo os seus adversários políticos, sobejamente o PT. O Bolsonaro ele tem um plano de convencimento da parcela da população que o segue para difamar a esquerda brasileira e, sobretudo, o Partido dos Trabalhadores como gente de fora, gente que é ligada ao demônio, gente que é ligada a cultos satânicos, à perversão, à pedofilia contra crianças. E para isso, esse ditador húngaro interviu oferecendo ao Bolsonaro técnicas que, inclusive, segundo já acredita o STF e a Polícia Federal, envolvem, inclusive, técnicas de desestabilização, de golpismo, além desse equipamento. Aliados do Bolsonaro tentaram adquirir as tecnologias de espionagem do primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán. A relação entre os líderes ganhou um novo capítulo nessa semana com a denúncia do New York Times que o Bolsonaro estava tentando fugir se abrigando na embaixada. A tática usada em Budapeste era de resgatar o que era conhecido na União Soviética como compromats, histórias inventadas contra inimigos para montar um esquema de difamação. E o governo Orbán se valeu do uso de ferramentas de espionagem Pegasus contra jornalistas e personalidades públicas. Depois se sabe que ele usou a ABIN com outro equipamento israelense também para montar tudo o que seria uma tentativa de golpe no Brasil. Então veja bem, tanto Israel quanto a Hungria se envolveram também, segundo as suspeitas que vão se tornar mais claras nos próximos meses, na tentativa de golpe do 8 de janeiro no Brasil e nas táticas políticas do Bolsonaro. Ele aprendeu essa tática de difamar paulatinamente os adversários e de usar escutas e de usar esses instrumentos para tentar achar algo que os comprometa, e inclusive ele não tem sido muito feliz nisso, mas eles conseguem saber de tudo que se passa na esquerda internamente com esses instrumentos, não é? Eles podem saber de planos, eles podem saber de conversas, não é? E também de forma a poderem montar a tentativa fracassada de golpe no país. O Bolsonaro, para que você tenha uma ideia, ele ontem perguntava à saída do Teatro Municipal: que mal tem eu visitar uma embaixada e dormir lá? Eu que pergunto agora, nós que temos que perguntar o seguinte: essa embaixada ela fica a 13 quilômetros da casa de Bolsonaro, 13 quilômetros.
por que é que o Bolsonaro precisava ficar lá dentro. 13 quilômetros de carro dá 20 minutos. Porque se ficasse em outra cidade, a gente pode entender por que é que ele ficou lá dentro tanto tempo. Mas para que ele ficar hospedado nesse lugar que fica tão perto de lá? Quer dizer, a tentativa de fuga está muito bem caracterizada e as autoridades brasileiras, agora sim, você vai ter razão se reclamar do Poder Judiciário por não prender Bolsonaro. A Polícia Federal e o Supremo Tribunal Federal estão obrigados a prender o Bolsonaro por ter feito isso. Não tem nenhuma justificativa além de fuga, tentativa de fuga, ele se hospedar por 2 dias numa representação diplomática onde ele não pode ser alcançado pela lei, que fica ao lado da sua casa. Não tem desculpa nenhuma para isso. E como cereja desse bolo, a mulher de Viktor Orbán, né, em 2022, durante uma visita do então presidente Bolsonaro à Hungria, ele chamou o primeiro-ministro de irmão. Naquele mesmo ano, o ministro das Relações Exteriores da Hungria, Péter Szijjártó, perguntou durante uma reunião com a então ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Cristiane Brito, se poderia fazer algo para ajudar a reeleger Bolsonaro. E como se sabe, esse algo foi participar da tentativa de golpe no Brasil. Enquanto isso, para investigadores, o caso Marielle pode respingar no Poder Judiciário. É o seguinte, o tal delegado Rivaldo aqui, que tem essa carinha de santinho, mandou matar com 5 tiros no rosto a Marielle Franco. Esse sujeito estava chantageando e usando membros do Poder Judiciário, recebendo ajuda de membros do Judiciário nos planos criminosos dele, e esses 3 estão para fazer delação premiada. Já começaram os irmãos Brazão e mais o delegado, já começaram as negociações para uma delação premiada, e vai sobrar para muita gente, sobretudo para os membros do Judiciário. O assassinato de Marielle Franco foi uma parceria público-privada do Estado brasileiro com as máfias. Isso é o que mais impressiona, viu, gente? A morte de Marielle foi executada pelo Estado brasileiro em parceria com o crime organizado no Rio. O Estado brasileiro, deputado federal, conselheiro do Tribunal de Contas, delegado de polícia e membros do Judiciário se aliaram com o crime organizado no Rio de Janeiro para matar essa moça. É algo inacreditável. A Câmara vai decidir sobre a prisão de Chiquinho Brazão nesta terça-feira, e há uma possibilidade de a extrema-direita esvaziar o plenário, que precisa de 257 votos para dar autorização. Mas na verdade não precisa, né? Porque crime comum não precisa de autorização da Câmara. Mas vamos ver se eles têm o bom senso de conceder essa autorização, né? E o material apreendido com os investigados pode dar origem a novos inquéritos. Há uma grande quantidade de informação a respeito de outros envolvidos nesse crime hediondo. E os aliados de Bolsonaro, porém, pode ser que votem, os deputados, podem ser que votem a favor da prisão desse sujeito, por uma razão muito simples. Ele apoiou a prisão do Daniel Silveira, agora ele pode levar o troco. E, um senador boliviano, o Assange, não é? Todos eles se abrigaram em embaixadas. Só é uma heresia comparar Julian Assange com o Bolsonaro. E o PL vai
colocar na eleição deste ano candidatos a prefeito investigados pela Polícia Federal e vai se consolidando não como um partido, mas como uma organização criminosa que deveria ter o registro cassado pelo judiciário. E esse vice do PT, o tal do Washington Quaquá, é um dos 5 vices. O PT tem 5 vice-presidentes, eu nem sabia disso. Ele é um dos 5 vice-presidentes do PT e esse sujeito apareceu abraçado com o Pazuello, agora defende o assassino da Marielle Franco. Eu não sei como é que pode um sujeito desse chegar a tal posição. Seja como for, é preciso dar um jeito nisso, isso já virou uma piada. E o Republicanos, na verdade, é o verdadeiro partido do Chiquinho Brazão. Ele dava as cartas nesse partido, que é o partido esse Republicanos da Igreja Universal, e está na base do governo Lula e é outra organização criminosa. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo o meu abraço para todo mundo.